Números 13, versículo 30 apenas. Números capítulo 13, versículo 30. Aleluia. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. Diz assim a santa e bendita palavra de Deus. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eu vou citar numa nova versão e os irmãos repitam após mim. Diga: vamos subir e conquistar a terra. Agora, nós iremos conseguir. Esse mesmo texto do versículo 30, Calebe pede uma parte a Moisés e a todo o povo e diz: silêncio, agora eu vou falar. Eu quero falar agora, eu preciso falar. Agora é o momento de eu falar, disse Calebe. E ele disse: vamos subir e conquistar a terra agora. E ele estava falando isso diante de um contexto de algo que estava acontecendo. E que ele estava vendo que estava fugindo do controle. E o que estava acontecendo foi tão grave, que teve um atraso de 40 anos na vida do povo, por causa do que estava acontecendo. Então Calebe diz: eia, ele diz: ei, vamos subir e conquistar a terra agora, do jeito que estamos, nesse exato momento, nós vamos conseguir. Você pode repetir comigo? Diga: vamos subir e conquistar a terra agora. Coloque de forma mais pessoal, diga: eu vou subir e vou conquistar a terra agora, em nome de Jesus. Eu vou conseguir. Fala para o seu irmão: você vai conseguir, meu irmão. Seja ousado, você vai conseguir. Aleluia. Essa história, o Espírito de Deus trouxe ao meu coração. Eu já li centenas de vezes, penso em você também. E Deus mandou Moisés enviar 12 homens. Quantos? Para fazer uma pesquisa de mercado. Vocês vão na terra prometida de Canaã, olha a terra todinha, vê tudo que tem lá, depois vocês voltam e trazem um relatório para o povo. Veja se a terra mana leite e mel, se a terra é boa, se a terra é o que foi falado mesmo. Andem na terra de norte a sul, de leste a oeste, de um rio ao deserto, do deserto ao rio, visite todas as extremidades da terra, olha tudo, anota tudo e traz. E Deus falou com Moisés: Moisés, mande 12 homens, mas não mande qualquer homem. Mande príncipes, mandem homens cabeças das tribos, das famílias, das 12 tribos. Não mande qualquer um, não. Mande gente que tem capacidade para esse serviço. E esses homens foram, e quando eles voltaram, a Bíblia fala com muita clareza que 10 destoaram de 2. 2 tinham um relatório e 10 tinha outro relatório. Os 10 tiveram um relatório que dizia assim: eia, fujamos. Agora os dois homens, Josué e Calebe, tiveram um relatório que dizia: ei, vamos conquistar. A fé prevalece. E eles tiveram esse relatório. E quando você começa a ver, Deus nunca mandou a gente não considerar a verdade. Muito pelo contrário. Os fatos da atualidade. Deus nunca promete algo para você baseado no que você é, no que você tem. Ele está olhando o amanhã. Ele diz assim: hoje você não é, hoje você não tem, mas você será e você vai ter também. Eu vou operar na sua vida. E esses príncipes voltaram, diz a Bíblia que eles trouxeram romãs imensas, figos grandes, doces, suculentos, e um cacho de uva que precisou de 2 homens para carregar. Colocaram um varal e trouxeram nos ombros aquele cacho de uva imenso, grande. E chegaram para Israel e a primeira coisa que eles falaram assim: olha, a terra é boa, diga aleluia. A terra mana leite e mel, olha os frutos dela aqui. E aí mostraram o cacho de uva, mostraram as romãs, mostraram os figos, e o povo se alegrou. E antes que o povo terminasse de se alegrar, nem deu tempo, eles disseram aquela palavrinha que é muito comum na vida do povo de Deus e dos crentes, e hoje nós temos que abolir isso da nossa vida.
de uma forma séria. Antes de terminar de se alegrar, eles disseram: a terra realmente é boa, Deus cura, Deus opera, Deus faz milagres, Deus ainda é o mesmo, Ele não mudou, amém? Deus não mudou, depende mais de você do que dele. Ele está com as mãos estendidas, seus braços estão estendidos, seus ouvidos estão abertos, seus olhos não estão tapados, Ele enxerga, Deus não mudou. Mas eles falaram 3 coisas boas: olha os figos, olha a romã, olha o cacho de uva, a terra mana leite e mel. Mas, e aí eles dispararam. Só eu anotei mais de 12, mais de 14 expressões seguidas desse pequeno esboço do como era a terra. Eles dispararam a dizer: mas, e aí eles começaram: o povo que mora lá é cruel. Segundo, suas cidades são enormes, são verdadeiras fortalezas. E o povo ficou ouvindo. E ele disse assim: pior ainda, hein? Aí você fica pensando: o que tem pior de que cidade grande, ainda cercada por muralhas, fortalezas? É como se começasse a dizer para você: olha, Deus cuidou de nós na pandemia, aleluia. Deus nos prosperou na pandemia, porque a previsão era que o Brasil e o mundo quebraria. E nunca se vendeu tanto, se fez tantos negócios como no período da pandemia. Deus surpreende a lógica humana, sim ou não, irmãos? Quantos aqui prosperaram na pandemia para testemunho? As suas empresas, os seus negócios. Deus operou grandes coisas. Nós todos ficamos com medo, inclusive eu. Mas Deus trouxe uma palavra dizendo: eu cuido do meu povo, eu cuido da minha igreja. E foi o que Deus fez. E aí alguém diz assim: a terra é boa, mas a economia está indo de mal a pior. A terra é boa, a promessa é boa, mas do jeito que as coisas estão acontecendo. E aí eles começaram a falar, e eles disseram: pior ainda, quem mora lá são os filhos de Anak. Sabe quem é os filhos de Anak? Os descendentes dos Nefilins, dos gigantes. Eles são reais, homens com mais de 3 metros de altura. Ainda hoje tem achado o crânio, o esqueleto desses homens da antiguidade. Verdadeiros gigantes, sim, eles existiram. A Bíblia no capítulo 6, a Bíblia em Gênesis fala deles. E aqui ainda tinha um resquício dessa geração. Gigantes imensos. E eles disseram: não só os filhos de Anak, também os hititas, os jebuseus, isso tudo está no capítulo 13. Os amorreus, os cananeus, toda essa turma vive ali. Todos esses povos são maiores do que nós, mais fortes do que nós. É impossível. Todos esses povos, irmãos, têm uma simbologia para a igreja. É o impedimento da sua bênção. É o opressor, é aquele que te faz sentir medo, que te intimida. Todos esses povos, se você vê o simbolismo deles para hoje, os hititas, por exemplo, foram os primeiros a usarem carruagens para a guerra. Imagine, ninguém viu isso. De repente lá, nesse tempo, surgem exércitos de carruagens. O povo olha e fala assim: quem consegue vencer esses caças americanos? Um porta-avião americano, irmãos. Um porta, não existe ainda, num documentário que eu vi, numa notícia que eu ouvi, não existe ainda um exército capaz de vencer um porta-avião americano nos dias de hoje. Imagine. E você fala: eles não têm um, nem China, nem Rússia. A Rússia mostrou o que é agora, nessa guerra contra a Ucrânia que está lá até hoje. Não é o que se pensou que era. Claro que tem bombas atômicas, armas atômicas, mas belicamente não é, o mundo está falando. Mas imagine essas armas e nós, pessoas saindo da escravidão, nem exército direito. E eles disseram: lá tem gigantes, povos que lutam com carruagem. Eles montaram verdadeiras armas de guerra nas suas carruagens. Os exércitos são mais preparados, o povo é mais educado, mais cultura, mais conhecimento. Estão muito na frente da gente. Igual você vai nos Estados Unidos, você tem a impressão que eles estão há 30, 40, 50 anos na frente, só de andar na cidade.
Você vê coisas lá que as pessoas já existem há muito tempo, as pessoas estão trazendo para cá agora, em todos os níveis. Comércio, indústria, sem falar na medicina e tecnologia industrial. Estão lá na frente. Esses povos, eles representam tudo isso. São situações, eles são o símbolo daquilo que impede a sua bênção. Mas Deus já tinha dito para eles, não se intimide, diga aleluia. Não se intimide, Deus tinha dito para eles, confie em mim. E aí eles continuaram. Eles disseram assim, não podemos atacar. Nós não podemos atacar aquele povo. Você pode dizer, não posso. Foi o que eles falaram. 9, eles disseram, eles são mais fortes do que nós. Não tem saída, não tem solução. 10, eles disseram, olhamos toda a terra, e a terra é terra que devora os habitantes vivos, ou seja, a terra é extremamente perigosa. É uma terra hostil. Aquilo ali é um lugar mortal, ninguém vive muito tempo lá. A terra é assustadora, é impossível de conquistar. Olha o discurso. Eles não paravam, irmãos, de falar. Eles ficavam falando. E só coisa ruim. Só notícia ruim. Só conversa que não edifica. Eles são crentes que só gostavam de falar de problema. Irmão, troca o discurso. Fale da promessa de Deus. Fale da promessa, fale do milagre que Jesus operou. Porque quando nós falamos da palavra, nossa alma é cheia do Espírito Santo. Eles não pararam, eles continuaram. Vimos ali os nefilins, repetiram de novo. E ele falou assim, tem mais, quer saber? Eles olhavam para nós com desdém. Eles olhavam para nós como se nós fôssemos coisa nenhuma. Eles olhavam para nós como se nós não fôssemos nada. E aí eles falaram, e pior ainda, hein? Nós nos sentíamos como gafanhoto que você pode pisar e massagar. Nós nos sentíamos como nada, como pão que se pode devorar. A alma deles, irmãos, eles saíram do Egito. Eles foram escravos por 430 anos. Agora saíram do Egito, tinha poucos dias que tinham saído do Egito. Mas o Egito não saiu de dentro deles. Não quiseram dar lugar a Deus, eles morreram no deserto. Durante 40 anos, irmãos, eram milhares de sepultamentos todo dia. Porque Deus em 40 anos trocou a geração. Faz a conta, mais de 3 milhões de pessoas morrendo em 40 anos. Quantos que não dão por dia? Por quê? Porque não conseguiram crer em Deus, na sua promessa. Diante desse contexto todo, desse monte de coisa ruim, Caleb interrompe no meio do discurso e diz, ei gente, deixa eu falar. Vamos subir e conquistar a terra. E tem essa palavrinha aqui, ó, agora. Fala para o seu irmão, não é amanhã, irmão. É agora, é hoje, é agora. Você começa a conquistar na sua mente, no seu coração, recebendo a revelação do Espírito. Agora, é agora que você diz eu vou crescer. É agora que você diz eu vou prosperar. É agora que você diz eu vou mudar de vida. É agora que você decide. Agora. Ele disse agora e nós vamos conseguir. Diga comigo, eu vou conseguir. Mais forte, diga eu vou conseguir. Aleluia, eu vou conseguir. Foi o que ele disse. Caleb era diferenciado. Ele era um homem fervoroso em Deus. Josué também, minha irmã. Se você ler na Bíblia, Josué substituiu Moisés. E aonde Moisés estava, Josué estava do lado dele. Era diferenciado. Caleb também, você vê a mesma estrutura, não só por essa fala, porque quando ele já é velho, ele falou assim, Deus me prometeu aquela montanha, e eu vim reivindicar aquela montanha. E alguém disse, mas você já está velho, meu filho. Ele falou, que velho? Eu tenho o mesmo vigor, a mesma força, a mesma ousadia. Eu tenho a mesma força de 40 anos. Quando eu tinha 40 anos, Deus me prometeu, eu vou lutar e vou conseguir, e vou tomar posse do que é meu.
Aí Josué falou, eu me lembro da promessa. Está liberado, vai e conquista. Ele foi e fez o quê? Conquistou. Ele foi e conquistou, já velho. Ele tinha um espírito diferenciado. Ele tinha intimidade com Deus. Ele era, como o Cleito hoje falou, me impactou muito essa palavra. Ele era um homem fervoroso. Era um homem o quê? Fervoroso. Fervoroso. A Bíblia fala, irmãos, em Romanos 12, 11, põe na tela, por favor. Ela fala assim, sede fervorosos no Espírito. Romanos 12, 11 diz, sede fervorosos. Essa palavra, sede, fervorosos, ela significa, olha lá, não sejais descuidados do zelo. Sede o quê? Fervorosos no Espírito. Essa palavra, fervorosos no Espírito, significa cheio de entusiasmo, cheio de paixão. É como água em ebulição. Sabe, irmãos? Água em ebulição. Aleluia. Deus quer mexer na sua estrutura hoje. Você que anda meio desanimado, cabeça baixa, é hora de mudar isso hoje. Deus te renova hoje, agora. Não é apenas vontade, mas não é só ter vontade, mas é manter o fogo aceso. Fervoroso significa isso. Sede fervorosos de espírito. Quando você caminha pela Bíblia, tem um homem que você ouve falar pouco dele, chama Apolo. Era um grande orador. O homem era tão influente que uma vez tentaram dentro da igreja fazer partidarismo. Alguém disse, eu prefiro Apolo. Aí o outro disse assim, não, mas eu prefiro Paulo. Aí o outro dizia, eu já prefiro Pedro, os conservadores. Aí o outro dizia assim, não, eu prefiro Jesus Cristo. Aí Paulo vem, para de besteira, rapaz. Ninguém aqui é nada. Tudo é de Jesus. Convém que ele cresça e nós diminuamos. Não tem isso na igreja de Deus. Um planta, o outro colhe, mas quem dá o crescimento é Deus. Paulo disse assim, um é orelha, mas o outro é nariz, o outro é cabelo, o outro é os órgãos internos, que são mais imprescindíveis do que os externos. Não tem lugar para vaidade no corpo de Cristo. E esse homem chamado Paulo, Atos 18, 25, diz que esse homem pregava com eloquência, esse homem sabia falar. E ali o termo diz que ele era fervoroso de espírito. Ele era igual Caleb. Nessa noite Deus quer que você mude um pouco a sintonia. Deus quer você se manifestando. Ah, pastor, meu temperamento. Ah, pastor, o meu jeito. Isso eu conheço temperamento, eu já tenho lido muito sobre temperamento. Mas eu sei também que os temperamentos são controlados pelo Espírito. Pastor, isso é minha essência, minha natureza. Eu também sei, Deus vai mudando a gente, isso é evangelho. Evangelho que a gente permanece o mesmo não é o evangelho verdadeiro. Deus muda a gente vai sendo mudado. Tiago diz assim, 5,16, põe na tela, Tiago 5,16, ele diz assim, ele usa o termo, põe na tela, porque eu anotei o termo. Diz assim, portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para seres curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Essa palavra eficaz, ela significa, ela traz a ideia de fervor, de intensidade. Entendeu? Não há espaço para frieza na nossa vida. Se é para adorar, vamos adorar de verdade. Se é para orar, vamos botar o joelho no chão e vamos orar. E não importa quem está vendo e aonde estamos. Tiago disse, é eficaz. Essa palavra é intensa, é fervorosa. Colossenses 4,12, põe na tela, meu filho. A Bíblia fala sobre um homem chamado Epáfras. Colossenses 4,12. E esse homem era um homem de oração. E diz a Bíblia que ele lutando aqui, fala que ele era um lutador. Olha lá, Epáfras, que também é um de vós e servo de Jesus Cristo, vos envia saudação, paz do Senhor, meus irmãos. Ele está sempre guerreando por vós em suas orações. E aí ele fala essa palavra guerreando aqui, em algumas versões, indica que ele fazia um esforço, que ele era fervoroso. Hoje é dia de você acender a chama do Espírito na sua alma.
Pedro diz sobre ardente amor. É a mesma expressão. Fervoroso de espírito. Sabe, irmãos, Deus quer que você seja fervoroso. Lucas, ele diz assim: acesa esteja as vossas candeias. Esse texto, ele me acompanha, cingido, Lucas 12, 35. Vamos ler juntos esse texto, Lucas 12, 35. Nessa noite, Deus quer que você aumente. Sabe, irmãos, você vibra no time de futebol. Você vibra com as outras coisas, sei lá o quê. Você celebra de uma forma intensa. Mas e a sua fé? E as promessas de Deus? Como que você as recebe? Você vibra sobre as promessas de Deus? Ou ela é um fardo, um peso? Vir na igreja é um peso. Orar é um peso. Uma chave precisa ser virada na sua vida. Esse texto diz assim: cingido esteja os vossos lombos, o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Ou seja, esteja preparado e a chama do Espírito esteja acesa na sua maior força dentro da sua alma. Seus olhos brilham, o fervor é empolgação. Estou animado. É igual aquele funcionário, aquela pessoa que você chama. Minha esposa, ontem nós estávamos conversando, ontem, me falha a memória certinho, essa semana, e nós estávamos falando do meu sogro. Se eu estivesse lá em Guarapari, ou ela, qualquer um, ligasse para ele e dissesse no meio da madrugada: senhor Neemias, o senhor pode vir aqui? Ele não falaria: eu estou deitado, está chovendo, está de noite. Ele levantava: já estou indo aí, meu filho. Meu filho era com qualquer um, há muita gente que conhece balançando a cabeça. Ele levantava e ia. Era um exemplo. Não tinha tempo ruim, não tinha dificuldade. Eu já falei para ele, falei: senhor Neemias, o senhor ficou sozinho no velório? Nem a família estava lá. Eu falei: pois é, eu fiquei lá velando o corpo a noite toda sozinho. É verdade. Eu já cansei de encontrar pessoas que falavam assim: seu sogro, quando eu quebrei a perna, ele me levava nas costas, descendo a escada que tinha lá em casa, botava no carro dele, ou na Kombi da igreja, e me levava para o médico. Quem conheceu, o Rogério conheceu, tantos aqui conheceram. Fervor aqui fala desse que não tem tempo ruim. Hoje Deus quer mudar isso da sua vida. Se é para nadar, pula de cabeça e dá abraçada mesmo para valer. Se é para entrar, não molha a mão, não, e só o pé não, entra mesmo. Se é para fazer, faça mesmo. Se é para buscar, busque mesmo. Caleb era assim, ele diz: gente, nós não vamos se preparar não, Deus está conosco, vamos agora. Mas como? Não tem faca, não sei, irmão, Deus mandou ir e nós vamos. Deus nos mandou construir e nós estamos construindo, e muita luta e muitos desafios, mas nós vamos romper todos para a glória de Jesus. Todas as barreiras, diga comigo, cairão por terra. Diga: toda a fúria contra a minha vida está repreendida, cancelada, em nome de Jesus. Quando, irmãos? Quando? Aleluia, você pegou. Pode aplaudir. Irmãos, a promessa é real, mas exige coragem. A promessa é verdadeira, mas existe coragem. Covarde não entra, covarde não toma posse. Aos covardes, diz Apocalipse, cabe-lhes o lago de fogo e enxofre, ficarão de fora. Covarde por quê? Porque nunca tiveram coragem de se assumir de verdade em Cristo. Vive à margem. Fala para o seu irmão: o pastor está dizendo hoje pelo Espírito de Deus que na margem não presta, irmão, não serve. É fervor, é tudo ou nada. É tudo ou nada. O Senhor disse em Apocalipse, a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, tu és quente, tu não é quente nem é fria, tu é morna. E os mornos
eu estou a ponto de vomitar. É tudo ou nada. Não tem meio termo. Eu me lembro quando com 24 anos eu voltei para Jesus, depois de uma temporada no mundo. Eu voltei e falei, é tudo ou nada, é agora. Não vou olhar para trás. No percurso, eu me lembro que eu dei uns 2 ou 3, não me falha a memória, tropeções no processo. Mas eu disse, mas não é isso que eu quero é isso aqui, vamos seguir em frente. Diga comigo, é tudo ou nada. Irmãos, a igreja de Laodiceia era essa igreja. Fria. Caleb, irmãos, era cheio do Espírito Santo, irmãos. Não tinha dar uma gotinha, se alimentar. É igual a pessoa que não bebe e é crente, é dessa igreja. Mas fala, não, pastor, estou tomando cerveja sem álcool. Para quê, meu irmão? Não, tomando cervejinha sem álcool. Para quê? Nem gostoso é. Nem adula a sua alma. Está se enganando. Para quê? A Bíblia fala assim, o sujo se suje mesmo. Vai lá. Já que você quer, se suje mesmo. Mas o santo se santifique. Peça ajuda. Fervoroso de espírito, peça ajuda. Pastor, eu não estou conseguindo me controlar. Ei, nosso namoro, preciso de um casal. Fica se enganando. Irmãos, preste atenção. Caleb era um homem fervoroso. E é isso que eu quero para você e para mim. E esse homem, irmãos, preste atenção. Existe a atmosfera certa para você ouvir a voz de Deus. Esse ambiente aqui é o ambiente certo para você ouvir a voz de Deus. Irmãos, quando eles queriam ouvir e procurou Eliseu, os reis queriam ouvir a voz de Deus, foram falar com Eliseu, falou assim, nós precisamos saber a vontade de Deus. Diga comigo, eu preciso saber a vontade de Deus. Aí as causas é a sua. Eu preciso saber a vontade de Deus. Eliseu falou o quê? Trazei-me um tangedor. 2 Reis 3, versículo 15. Traga um músico. Vamos preparar a atmosfera. Vamos preparar o ambiente. O músico começou a adorar a Deus. Começou a fazer o quê? A cantar louvores a Deus. Enquanto o músico estava cantando, alguém deve ter perguntado, Deus falou alguma coisa? E ele disse, ainda não, continue adorando. Adora mais. Continua ministrando ao Senhor. Não olhe para o homem, olhe para o céu. Não cante para o homem, cante para Deus. E aí foi envolvendo e alguém disse, mas está se transformando num culto. É isso mesmo, meu filho. E diz a Bíblia que em dado momento, Eliseu se levantou e falou assim, assim diz o Senhor. A atmosfera já estava tomada. Tem gente que ouvia Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ele diz, assim diz o Senhor. A Bíblia fala, irmãos, que a gente precisa preparar, nós temos que ser especialistas em preparar a atmosfera, saber como Deus age, não é o mundo não. Você já viu o beija-flor? Beija-flor é um dos poucos animais, pássaros, que consegue voar parado. Poucos. Na matéria de passarinho, né? Tem a libélula, tem outros. Mas o beija-flor consegue ficar paradinho e voando, bate as asas com muita rapidez. E o beija-flor, ele vai para frente, para trás, para cima e para baixo. Ele fica paradinho. Ele consegue detectar uma corrente de vento contrária que passa fininha aqui. E ele desce naquela corrente e sai igual um foguete. O vento pode estar soprando para lá. Ele detecta a corrente de vento que está passando para lá. Ou para lá, do outro lado. E ele vai, ele flui. Nós cristãos precisamos ser assim. Irmãos, andando na rua, você sente um cheiro. O Espírito já se manifesta na sua vida. O diabo não faz isso? Ele não bota uma mulher na frente de um homem que passa na rua assim para já chamar a atenção, assim, não, porque a alma já está tão dominada, a carne. Mas nós somos seres espirituais. Nós somos portadores, nós somos marcados, nós somos selados. Nós não estamos sozinhos. O Espírito de Deus
Está comigo e com você, conosco. Irmãos, a Bíblia fala que Davi, Saul, rei Saul, tinha um demônio. E toda vez que o demônio vinha sobre ele, ele queria se matar. Ele queria matar os outros. Ele ficava deprimido, ele ficava debaixo do trono, penso eu, lá do palácio. Ele ficava na sala do trono. Uma vez ele jogou uma lança e Davi assim, fincou na parede, se pega no meio de Davi, atravessava ele. Ele estava tão oprimido, alguém disse assim, nós temos que trazer um adorador. Aí trouxeram Davi. Falou, preciso de alguém que saiba tocar, que saiba cantar, seja ungido, cheio de Deus. Aí alguém falou, eu conheço um. O nome dele é Clodoaldo. O nome dele é Jorge. O nome dele é Webster. Melhor ainda, Meline. Eric. Olha esse irmão do lado, ele falou assim, é ele, Moisés. Diz a Bíblia que quando Davi tocava o instrumento, ele preparava o ambiente. O que acontecia? O demônio que estava em Saul, profetiza comigo, diga, quando eu adoro. Fala, quando eu oro. Quando eu leio a Bíblia em voz alta, principalmente, toda opressão é dissipada. Nós precisamos aprender não é manipular, mas é preparar, a mover o ambiente espiritual. Quando a gente chega no ambiente, a gente precisa ouvir a voz de Deus, o ambiente está carregado. Nós temos que começar a orar em línguas. Começar a falar em mistérios com Deus. Há quanto tempo você não ora mais em línguas? Você não fala em mistérios, você só fala de vez em quando te dá um arrepio. Ei, você tem o Espírito de Deus. Você começa sem arrepio mesmo. Daqui a pouco você vai se arrepiar. Você começa a dar lugar ao Espírito de Deus. Quem é batizado sabe do que eu estou falando e quem não é, vai ser. Quarta-feira que vem agora, eles vão orar para o batismo do Espírito Santo aqui na igreja. Aleluia. A Bíblia fala que preparar o ambiente, irmãos, é uma coisa tremenda. Eles começaram a buscar Deus. Josafá, quando estava para enfrentar um grande exército, ele preparou o ambiente. O Salmo 22, versículo 3 diz que Deus habita no meio dos louvores. Porque Satanás sabe preparar ambiente. E o Espírito de Deus não está atuando livremente lá. Pela misericórdia, talvez intercessão de alguém, ele visita pessoas específicas no carnaval. Mas aquele ambiente lá é um ambiente de orgia. É um ambiente de Sodoma e Gomorra. É um ambiente de droga. E livre. E hoje cheira cocaína no meio da rua. Maconha come como se fosse comida. Tá assim. A Bíblia fala que uma vez convidaram um homem chamado Balaão. E ele fez macumba para o povo de Deus. Na encruzilhada, na cachoeira, na Mata Virgem, no centro, em todo lugar. Matou animal, acendeu vela e fez tudo. E diz a Bíblia que a macumba não saía nem do lugar. Deus falava, não adianta, enquanto esse povo não tem encantamento. Diga, contra a minha vida não tem macumba. Não tem encantamento. Ele fez de tudo e não deu certo. Aí ele falou, mas eu sei uma maneira. Prepara um ambiente de carnaval. Prepara um ambiente de orgia. Prepara um ambiente de bebedeira. Prepara um ambiente na mesa da casa, onde se fica falando mal dos outros, até da própria família. Isso é ambiente que Satanás gosta, irmão, é o reduto dele. Isso está em Números 25. Eles não conseguiram na macumba, então eles fizeram uma festa, mas faça a festa bem pertinho, para que o povo veja, principalmente os homens, ouça os batuques dos pandeiros, dos tambores, os trios elétricos. Eles têm que ouvir, ver as propagandas na televisão. E diz a Bíblia que não deu outra, irmãos. O povo ficou alvoroçado. Deram lugar à carne, porque a atmosfera estava preparada. Quando você vê uma atmosfera pesada que quer te seduzir, fala para o seu irmão, começa a orar em mistérios. Começa a citar a Bíblia. Começa a citar um versículo da palavra. Quando você estiver tentado a qualquer coisa, sabe, irmãos, todo pecado que você fez é na carne. A carne se alimenta, gosta do pecado. Qualquer pecado. E essa praga não morre. Ela está aí. Você crucificou ela em Cristo.
Mas ela está aí. Se você der lugar, ela desce da cruz. E se ela descer da cruz, logo em seguida ela chama mais 7 demônios, pior. E o estado, você está entendendo? Então nós temos que conviver com isso. Mas Deus falou assim, você não vai viver, me servir gemendo, não. Você não vai me servir gemendo, com um fardo. Ai meu Deus, que vontade de ir para o carnaval, que vontade disso aqui. Não! Eu vou te dar o meu poder. Na verdade ele não é um poder, ele é uma pessoa. Mas ele é poderoso, eu vou te dar o meu espírito. Então você anda gemendo se você quiser. Quando a gente está gemendo muito, sabe que é o sinal? Que o espírito está fraco e a carne está forte. Então você tem que começar a falar em mistérios, a orar a Deus, clamar, cantar, louvar e criar a sua atmosfera. Irmão, posso chegar num ambiente mais poluído. Você chega cheio do Espírito Santo. Sabe esse negócio assim, não pastor, eu vou sair de lá porque lá só tem demônio. Deus mandou você sair? Os demônios são mais fortes que Deus na sua vida? Os demônios têm que sair, meu filho, vai. Tem crente que não vai nem em festa de família mais. Tem igreja que proíbe os crentes de ir na festa de família. Eles se tornam um errante da família, um inimigo da família. Não, porque lá é um ambiente que o Senhor não está. Jesus estava com as prostitutas. Jesus estava na feira livre, nos mercados. Jesus ia na feirinha comer pastel, tomar caldo de cana, conversar com todo mundo. Comprar fruta no sábado, de manhã cedinho. Jesus era gente. Jesus não correu para mosteiro, para ficar se consagrando, se enclausulado nos mosteiros, como no século XVIII, século XIX. Não! Isso é coisa de homem. Jesus falou, vocês têm que ficar no mundo. Eu dei meu espírito, vocês têm que ser luz no mundo. Vocês têm que abençoar as pessoas, é onde está todo mundo. Irmãos, diz a Bíblia que Balaão preparou a festa e eles caíram. Quando chega lá em Apocalipse, o próprio Jesus, falando, mostrando para João o Apocalipse, ele diz assim, essa igreja, ela está enfrentando a doutrina de Balaão. Sabe qual é a doutrina de Balaão? A doutrina do mundo. A doutrina do pecado. Agora Josué e Caleb, aqui no caso Caleb, enquanto todo mundo dizia, não posso, eu não consigo, está difícil, eu não tenho. Você pode falar que está difícil, não tem problema. Mas você não pode ficar só nisso. Você tem que expressar sua fé em Jesus. Está difícil, mas Deus é meu ajudador. Está difícil, mas Deus é na minha vida. Está difícil, mas tudo é possível para o que crer. O poder está aí, irmãos. O poder está na fala, não no sentimento. Talvez você já se decepcionou muito, eu também. Mas não deixe as decepções te frustrar. Se renove em Deus nessa noite. Diga, eu vou subir, vou conquistar. E é hoje. É agora, antes de dormir. Irmão, se você vai, a partir de agora, ficar na expectativa que você pode chegar na sua casa, seu milagre já está lá. Você pode ficar na expectativa que seu telefone vai tocar. Que Deus vai te dar uma estratégia. Caleb falou, cala a boca. Irmãos, o negócio foi tão sério que o próprio Deus, no capítulo 14, ele falou assim, o próprio Deus se manifesta e fala assim, eu quero saber de uma coisa, o que saiu da sua boca vai te acontecer. O próprio Deus se manifesta e fala assim, vocês 10, tudo que saiu vai acontecer na vida de vocês. Isso aqui não é força do pensamento positivo não, irmão, não tem nada disso. É pensamento positivo porque Deus é positivo, acima de tudo. Mas isso aqui é fé em Deus. Não é a força do universo que vai conspirar para você ter, não. Não é isso não. É sua fé que vai manifestar-se em Deus. Porque Deus está te observando. Não é para pisar no seu pescoço, nem para te recriminar. Olhar se você vai pecar, tá? Vai pecar, cuidado, cuidado. Não é assim não. Deus está mais, é assim, filho, vamos dar risada. Filhão, vamos se alegrar, vamos fazer uma aventura. Ei, vamos. Tem, sabe aquela pessoa agradável? É Ele. A promessa o problema não está no que você fala, mas como você fala. Esse que é o problema. Você pode dizer, tem gigante, tem exército.
Humanamente nós não somos nada. Humanamente não temos. Mas nunca termine assim. Está doente, está tomando remédio, amanhã eu tenho que levar no médico. Pode falar. Mas não termine assim. Diga, eu vou levar, mas tem um médico dos médicos na minha vida. Morre na fé, irmão. Morre na fé. Mesmo que você não veja cumprido, igual Hebreus 11. Muitos creram, morreram sem ver cumprido. Mas morreram na fé. Porque os tradicionais, sei lá quem, diz assim, mas se não acontecer, sua fé valeu de quê? Pô, sai para lá, irmão. Vai ler a Bíblia. Vai para o seminário teológico, para o curso teológico, para você aprender teologia, para aprender a estudar a Bíblia. Então, irmãos, aqui nesse texto glorioso, a promessa é real, a fé diz, subamos. O medo diz, vamos fugir. A incredulidade deles foi uma prisão na vida deles. A incredulidade vai te prender. Mas essa noite eu quero que Deus ponha na sua boca dizendo, eu perdoo sim. Eu não quero saber se você merece ou não, mas eu vou te dizer uma coisa, em nome de Jesus, eu estou te liberando perdão. Sabe o que vai acontecer? Vai ser feliz, meu irmão. E se ele te perdoar, serão dois. Se ele não te perdoar, problema dele. Mas você vai ser feliz. Quem está entendendo, diga aleluia. Você vai sair daqui cheio de expectativa, tem um Deus na sua vida. Teve uma missionária que falou comigo aqui essa semana, eu contei de manhã, eu vou contar agora. Ela falou, pastor, é uma coisa essa igreja, todo mundo que vem aqui, Deus abençoe e prospera. Eu falei, como, Mônica? Ela disse, todo mundo. E Deus coloca coisas grandes na nossa vida. Agora ela está lá em São Paulo. Ela foi numa reunião, uma moça, uma jovem, chegou aqui como jovem da igreja. E está aí. Faz missões e tal. Fez muitas missões do próprio bolso. A última nós falamos, nós vamos te ajudar. Ela vai fazer ainda. Mas agora ela foi para lá. Tem um filantropo do Canadá. Um homem muito rico, muito milionário, que vai talvez patrocinar esse projeto. Sabe qual é o projeto? Lá na África tem uma casa, eu esqueci o nome, se você lembrar, Glaucia. Casa Nutri. Casa Nutri. Eles, em Moçambique, ele tem vários postos no mundo. E ela perguntou para mim, pastor, a igreja... Eu falei, se você entrar nesse negócio, a igreja entra com você. Porque nós não vamos dar dinheiro para a ONG, nós não vamos dar dinheiro, nem R$1. Não tem muito para dar, mas o que tem, não vamos dar. Se a gente for ajudar a PAI, nós vamos ajudar a PAI do bairro. Eu falei, eu reconheço o seu ministério. A Casa Nutri, ela faz um gel. E pega aquelas criancinhas lá da África, e Moçambique tem um foco. Sabe aquelas criancinhas que já estão morrendo, já são desnutridas, com a cabeça grande? Ô Felipe, hoje eu falei esse negócio, e depois ele veio falar comigo. Os irmãos estavam falando. Não é para desinchar a cabeça não, rapaz. O gel é para nutrir. Tira as criancinhas que estão com a cabeça grande, o corpo raquítico, sabe qual é? Então aquele gel, aí eu falei, se a igreja ajudar 10 crianças por dia com essa alimentação, Deus coloca coisas grandes. Eu tenho orado, falado, Senhor, nós somos missionários. Irmão, nós temos responsabilidades, não só social, acima disso espiritual. Na nossa geração, Deus vai cobrar de nós o que nós fizemos com a nossa vida. Nesse momento, nesse tipo de quesito, eu vou terminar agora nos próximos 5 minutos. Isso não é aquela fase assim, eu não estou aqui para te agradar, nem você a mim, nós estamos aqui para agradar a Deus. Para fazer o quê? Não, mas você não vai fazer isso? Não, não vou. Deus não me chamou para fazer isso. Deus coloca projetos grandes, mas Ele quer um povo animado, focado, motivado, irmãos. Essa irmã, quando pegou a corrida, falou, deixa comigo. Eu falei, eita glória. Nós não íamos fazer corrida, para que corrida? Nós estamos ganhando vidas. Ano passado nós distribuímos 1000 livros evangélicos. Salmo 91. As pessoas ganharam o livro. Centenas e centenas leram, outras não leram, jogaram fora, não tem problema. Está lá. Uma hora o Espírito Santo pega. Irmãos, Caleb disse, subamos. Não se veja como gafanhoto. Diga, eu não sou gafanhoto. Fala, Deus é comigo. Esse conquistar a terra, crescer, é um chamado de Deus. Deus falou assim, você é uma lâmpada. E eu não quero você debaixo da cama. Eu quero você no velador. Eu quero que você brilhe. Fala para o irmão, Deus quer que você brilhe.
Quanto mais você cresce, irmão, mais influência você tem, mais a glória de Deus vai se manifestar. Para de bobeira. Deus quer que você dê fruto, mas não é pouco, é muito. Quando você der muito, Ele faz o quê? Poda para você, dá mais. Muito fruto para a glória de Deus, aonde Deus te colocar. Em qualquer lugar, não se intimide. Não se intimide com pessoas, lugares, ambientes. Não, irmão. Manifeste a glória de Deus aonde você for. Diga quem você é, se for oportuno. Se não, nem fale, deixe que Deus trabalhe. Que é o gostoso e às vezes você nem fala que é crente. Você não fala nem que é servo de Deus, você não precisa falar. Você só está ali. E a glória já está se manifestando, Deus já está trabalhando. Aleluia. Quem pode dizer? Pode vir o pessoal do louvor. Tem gigante, mas os gigantes não são maiores do que Deus. Fala, meus gigantes. Os gigantes que estou enfrentando não são maiores do que Deus. Irmão, gigante não vence quem caminha com Deus. Irmãos, a fé cria a realidade. Diga, a fé cria a realidade. Tanto do bom quanto do mal, tá? Se você crê em coisa ruim, crê em doença, só fala em enfermidade, só fala de desemprego, só fala de coisa ruim, só fala de... Você vai viver com isso. Agora começa a falar dos milagres de Deus. Começa a olhar e dizer assim, Deus me pôs esse ambiente aqui para me crescer. Deus me pôs aqui para desenvolver. E eu quero terminar com esse versículo mais uma vez que diz, vamos subir e conquistar a terra agora. Josué disse, nós iremos conseguir. Diga, eu vou prevalecer. Caleb disse, eu posso sim, Deus é conosco. Eles não têm Deus, eles não têm o amparo que nós temos. E eu quero dizer para você que a terra é boa, a promessa é boa. A promessa é poderosa. Hoje o Cleiton, o missionário que a igreja apoia, estava pregando aqui de manhã e ele é um homem de Deus, ele cita muitos versículos bíblicos. E na medida que ele ia citando os textos, aquilo ia enchendo a minha alma. E aí uma pessoa falou comigo, que mensagem simples, que mensagem ungida. Eu disse, Deus falou comigo. Eu anotei um monte de coisa. Ele falou, Deus é vivo. Ele disse, não. Ele disse, a Bíblia é viva. Ele falou isso, a Bíblia é viva. Quando ele falou isso, eu estava sentado ali, eu recebi lá. A Bíblia não é um livro, irmãos. A Bíblia é um espírito. As letras têm vida. Elas penetram na sua alma, no seu corpo, na sua mente. Quebra barreiras, sofismas, castelos. Eu conheci uma moça que veio aqui para me tratar dela, uma moça. E ela estava com um pensamento tão pesado, ela já tinha ido no psiquiatra. Não era psicólogo não, já estava a nível de psiquiatra, tomando remédios pesados. Ela não conseguia dormir. E a mente dela estava completamente perturbada, ela não conseguia tirar uma pessoa da mente. E ela ficava com aquilo, e o psiquiatra, doutor Ulisses, já estava tudo preparado para dar um medicamento a ela, que ela dormiria 3 dias. Dava aquele medicamento, esse psiquiatra, muitos conhecem, eu acho que hoje ele não está nem clinicando mais, mas é uma pessoa, era um professor, ele ia dar um remédio para ela para ficar 3 dias dormindo, para desligar a mente, porque ela não conseguia, uma droga pesadíssima. A gente iria para esse consultório para tomar essa coisa. E eu fiquei olhando para aquela menina e disse para aquela moça, e dizendo comigo mesmo, a palavra de Deus tem poder para quebrar isso. Vamos começar aqui uma caminhada recitando a Bíblia. Irmãos, a Bíblia é tão poderosa, irmãos, que a Bíblia vai num lugar que nem a ciência sabe onde é. Juntas e medulas. No seu espírito, na sua alma, no seu corpo, onde é isso? Está aí dentro de você, é um lugar. Hoje a ciência, o átomo não é mais o átomo. Não, a menor partícula também não é a célula, não é que tem, já foram entrando dentro da célula, no DNA, e foram entrando, e já viram lá no lugar lá, algo como se fosse energia. A ciência nem sabe o que é, mas Deus já vai lá naquele lugar lá onde está uma base sua, o poder da palavra. Nós precisamos ser homens como Caleb, fervorosos, cheios da palavra,
cheios de Deus, para fazer diferença por onde nós formos. Irmãos, todo mundo olha e vê uma derrota, você vê uma oportunidade. Deus nessa noite vai ungir seu olho, Deus vai ungir seus olhos, Deus vai ungir sua mente nessa noite. Quem crê, levanta a mão aos céus. Aonde eles verem dificuldade, você verá oportunidade. Creia e receba. Você é solucionador de problemas. Você não se intimida. A Bíblia fala: ainda que chegue uma má notícia, eu não me atemorizo. Por quê? Porque confia em Deus. Pessoa cheia de Deus. Alguém não entende, você chegou do culto, vai comer alguma coisa, fazer o que for, mas você fala: eu vou orar um pouco. Mas você está vindo do culto, para que orar? Rapaz, eu sou cheio de Deus, eu sou conectado com Deus, eu tenho uma conexão fina com Deus. Deus quer te usar, meu irmão. Não venda a unção que Deus te deu por um prato de lentilha, não. Por uma noite de prazer no motel, por uma carreirinha, por um cigarrinho, ou sei lá pelo que é. Não venda, não. O que Deus nos deu, a unção, é cara. E às vezes gemendo ou chorando. Preserva-se em Deus. Mantenha uma vida fervorosa em Deus. Os jovens, os adolescentes dessa igreja, vamos fazer a diferença. Nós estamos aqui, irmãos, preparando. Você não está vendo. Eu quero convidar você. Mas nos bastidores nós estamos preparando para viver uma nova história nessa igreja. E quando chegar no ano que vem, nós vamos viver uma outra nova história. E sempre terá uma nova história de glória. Eu quero ver você fazendo fila aqui para dar seus testemunhos de milagres e vitória. Fala: irmão, tem luta. Eu poderia chorar aqui agora, mas eu estou aqui para compartilhar o que Deus fez e para glorificar o nome dEle. Para de contar para todo mundo das suas mazelas e derrotas, dos seus sofrimentos, e começa a falar da promessa de Deus. Comece a profetizar o que Deus vai fazer na sua vida. Fale comigo: eu estou aqui, mas Deus vai me colocar aqui. A Bíblia fala: procurai com zelo os dons espirituais. Aleluia. Diga: agora eu vou conseguir. Vamos subir e vamos conquistar. Parece uma palavra de doido, porque não tinha exército, não tinha armas adequadas. Mas Caleb disse: não, nós temos Deus. Quando o rei Josafá precisava vencer uma batalha, o que ele fez? Ele chamou os músicos e colocou na frente do exército. Falou: canta, meninos, cante, adore a Deus. Não tinha arma. E quando eles cantavam, Deus visitou o exército inimigo e não sobrou um vivo. Eram milhares de milhares, como gafanhotos, como um formigueiro. Eles começaram a brigar entre si. Não sobrou nenhum. Quando eles chegaram em cima da montanha, eles olharam e disseram: ué, está tudo deitado? Diga: eu vou subir. Aleluia.